E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renault, professor de História. Hoje é sábado, é História da Arte, né? Eu quero deixar claro aqui para vocês, fazer uma pergunta para vocês. Os vídeos de História da Arte, né, que eu tenho colocado, coloquei muito pouco até hoje, mas já falei para vocês que agora ele é semanal, sempre aos sábados. Eles atraem vocês porque eles não são os vídeos que geram mais visualizações aqui no canal. Eles não geram isso de longe, assim, eles talvez sejam os vídeos de menor visualização. Mas ao mesmo tempo teve pessoas específicas que pediram para eu fazer e eu faço independente disso, sabe? Eu vou continuar fazendo porque eu tenho muito prazer em produzir esses vídeos, assim, a pesquisa que eu faço, é uma maneira de estudar história no geral. E eu queria saber de vocês, se vocês gostam deles, se vocês, sabe, se vocês assistem mesmo até o final, porque, assim, só por questão de manutenção aqui do canal, de saber mesmo, né, como é que andam as coisas, porque eu vou continuar fazendo. Então, deixa aí nos comentários antes de qualquer coisa, certo? Eu também já te convido a me seguir nas redes sociais e se inscrever no canal, porque tem vídeo todo dia de matérias de história, filosofia, sociologia, história da arte, voltados aí para os vestibulares. Eu tenho que falar isso todas as vezes? Não necessariamente, mas sempre que eu lembro eu falo, se inscreve no canal, dá uma curtida aí, que ajuda a valorizar o conteúdo aqui do canal, certo? Janela aberta, então vai passar carro, vai passar ônibus, ventilador também ligado na cara para não ficar aquela suadeira, né? Que todo mundo fala, vamos fazer uma vaquinha com ar-condicionado. Ar-condicionado no Brasil ainda é fator de luxo, não sei na cidade de vocês, mas aqui é Belo Horizonte. Gente, a aula de hoje é sobre um movimento artístico. A gente falou aí dos renascentistas, das tartarugas ninjas, e a gente vai seguindo uma ordem cronológica. Nós vamos falar hoje do maneirismo, que é um movimento artístico da Europa, né, europeu, que vai mais ou menos, ele é do século XVI, tá? Ele surge mais ou menos ali em 1515, 1520 e vai até 1600. E o termo maneirismo, ele é cunhado por um artista da época, foi dado por um artista da época, um artista maneirista, que é o italiano Giorgio Vasari, tá? Que na concepção dele, a gente vai entender esse processo. Eu fiz uma sequência de obras para trazer aqui para vocês, que eu achei bem interessante, eu fiquei bem feliz em escolher essas obras, que na concepção dele significa sutileza, tá? Giorgio Vasari, sutileza e a maneira sutil com que o artista ele pode trabalhar a obra. Significa que ele está dando um lado individual, que a gente vai entender isso ao longo dessa aula hoje. Sutileza. Maneira. Maneirismo vem de maniera em italiano, mas que significa maneira. Maneira de você fazer a sua obra de arte. Então há um lado pessoal de se produzir uma obra de arte, à sua maneira. Nos estudos de história da arte, os historiadores de história da arte, que são bem competentes, que a gente tem lá no século XX, foi ontem, século XX, na verdade, lá no século XX começaram a dar uma outra conotação para o maneirismo. Os estudos de história, eles vão sempre avançando. E maneirismo virou também um sinônimo de algo, como é que a gente pode dizer? De algo virtuoso, certo? Uma maneira de fazer arte, de produzir uma obra de arte de maneira virtuosa, sabe? Mas antes da gente falar dos artistas e suas obras, é interessante a gente colocar aqui, linkar tudo isso ao contexto social, ao contexto histórico. Porque eu já falei aqui nos vídeos de história da arte, a arte, ela está ligada à sociedade. O artista, ele não está longe da sociedade. Isso você liga até a aula de filosofia, de sociologia, né? Você estudar, por exemplo, Max Weber. O artista, ele não está longe da sociedade, ele está inserido numa sociedade. Então a sua obra, ela é automaticamente, ela é inspirada por algum fator social ali da época, tá? Mesmo que ele fale assim, eu não quis dizer isso, mas assim, a gente consegue entender que o que ele está vivendo, possivelmente, tem a grande chance dele tentar elaborar em sua obra de arte. Ele é influenciado, ele não é um homem. O artista não é um sujeito que está longe de tudo, sabe? Desprendido, sabe? Da sociedade, ele vê tudo ali e ele não se influencia. Há uma influência muito grande. E qual que era o contexto social da época? Vou dar exemplos aqui para vocês entenderem por que o maneirismo é interessante. Se você não gosta de história, se você tem dificuldade de estudar história, é uma dica. Muitas pessoas me perguntam o que eu faço para poder entender melhor a história ou para poder
me interessar mais por história. Além de filmes, de séries, desenhos animados que você pode assistir para poder estudar história. Eu acho muito interessante, às vezes, você entender, estudar a história da arte, sabe? Porque, como eu falei para vocês, a arte está ligada a uma sociedade, o contexto social. Então, se você começa a entender o que o artista está passando naquele momento, você começa a entender o projeto de sociedade que é, que sociedade que a gente está vivendo. Então é um bom caminho, por isso que eu acho interessante, por isso que as aulas de História da Arte servem também para vestibulares, tá? Para você entender o contexto, ajuda. O contexto da época, que eu falei mais de 1000 vezes aqui, o contexto da época era, em 1517, a gente estava vivendo a reforma protestante na Europa, Martinho Lutero, 1517. Então quer dizer que a Igreja Católica ela está abalada pela essa nova religião, né, pelo protestantismo, cristianismo protestante de Martinho Lutero. Vários reinos estão aderindo à reforma protestante, vários burgueses estão aderindo à reforma protestante. A Igreja Católica ela está bem abalada nesse sentido. Tem um outro fator que é importante, que em 1527, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que a gente já falou aqui no canal, o Carlos V, ele faz uma invasão para promover saques em Roma, que seria o grande centro do catolicismo, né, da Igreja Católica. Ele faz uma invasão para promover saques em Roma, o que faz a Itália ser um local, né, a região da Península Itálica, da Itália, ficar abalada, sabe? Ser agora um projeto, um local de constantes ameaças, certo? E para aumentar ainda essa situação, para piorar ainda essa situação europeia, principalmente ali da Itália, onde a gente falou muito do Renascimento italiano, dos Tartarugas Ninjas, a Itália ela está deixando de ter aquele monopólio comercial, porque vocês lembram que ela dominava o mar Mediterrâneo, então ali era um local de várias trocas comerciais? Pois é, a gente já está vivendo agora um período onde foram descobertas novas rotas marítimas. A gente tem aula aqui sobre que é recente, inclusive, eu fico citando porque eu lembro que eu tive as aulas aqui, né? Sobre expansão marítima, certo? Então a Itália já não é mais aquele forte, ele ainda é muito forte culturalmente, mas ela já está medindo forças com outras regiões. Então, nesse contexto, os artistas que vivem na Itália estão sofrendo por essa sociedade, estão sofrendo por vários ataques, são influenciados pelo abalo da Igreja Católica, certo? E é uma característica, já que eu passo para vocês do maneirismo, que o maneirismo, ele surge ali na Itália com o Vasari e tal, mas ele também vai para outras regiões, que a gente vai ver aqui. Então a gente começa a ter outros artistas surgindo no maneirismo que não necessariamente são italianos, que não necessariamente são de Florença, certo? Então, lembrem isso. A sociedade ela está interferindo diretamente na vida do artista, porque o artista é um sujeito que vive nessa sociedade, é um ser humano que vive nessa sociedade, certo? Então a influência ele vai cada vez mais se retraindo. O artista, cada vez mais, ele vai pensando na dele. Então, maneirismo também vem disso. A maneira, o individual, o artista, que maneira que você faz? O que é, né? O que você está fazendo enquanto um maneirista? Você tem uma arte individual. Isso vai refletir. O artista ele vai ousar, porque ele está cada vez mais se desprendendo dos grandes financiadores dessa arte. Claro, existem e com muita força, né, o que eu falei para vocês aí dos mecenas, mas o artista ele começa a ter um pouco mais de liberdade no maneirismo. E o maneirismo lá na frente vai se convergir com o barroco, né? O maneirismo é um pé entre o Renascimento e o barroco, que vocês vão entender isso. Vamos falar então das obras de arte. Eu vou falar para vocês os conceitos, as coisas importantes. Eu estou aqui, eu selecionei as obras de arte aqui. Os conceitos importantes do maneirismo, para passar para vocês, vocês vão perceber isso quando a gente colocar aqui os artistas, né? Claro que eu selecionei vários artistas, mas assim, não dá para falar de todos de sua época. Mas como característica importante desse maneirismo, a gente vai fazer uma diferenciação com o Renascimento. Primeira coisa, se no Renascimento nós tínhamos obras equilibradas e obras homogêneas, o maneirismo ele preza por uma mudança da perspectiva. No Renascimento era muito famoso aquela ideia do fundo
sabe? Da perspectiva. No maneirismo, nós estamos mudando isso. O artista está brincando à sua maneira. Então nós temos obras onde o cenário ele é heterogêneo, ele não é homogêneo. Então vocês vão perceber que o centro da obra geralmente é abalado. Também como característica do maneirismo, nós temos a ideia de brincar com o contraste, o claro e o escuro. Isso lá na frente, vocês vão perceber, vai ser a principal característica do barroco. Brincar com claro e escuro, contraste. Com muito contraste, você você destoa, né? Você consegue colocar, por exemplo, uma figura em super contraste lá na frente de uma tela, então ela pode mudar o equilíbrio de uma obra. Então sempre tem um equilíbrio entre o claro e o escuro. E uma outra característica também é a expressão dos atores nas cenas, nas obras de arte, certo? Vocês vão perceber que a expressão, seja tanto na arquitetura, seja na escultura, seja na pintura, né? A gente está focando mais na pintura aqui, mas tem algumas obras de arquitetura para mostrar para vocês, de escultura, desculpa, e arquitetura também. Mas vocês vão perceber, isso também é uma característica que lá no barroco isso vai se aprofundar ainda mais. Então o maneirismo é uma entrada para o barroco, certo? Ele está brincando com expressões, ele está brincando com perspectiva e está brincando com contraste. Vocês vão perceber isso quando eu colocar aqui para vocês na tela o primeiro aí que vai ser o Vasari, certo? O primeiro artista que a gente vai trabalhar vai ser o Vasari, então. Então vocês percebem, por exemplo, quando ele mostra lá a deposição da cruz. Vocês percebem que há um contraste muito grande, certo? Essa cena, ela ainda tem um certo equilíbrio simétrico, né, de certa forma, por conta da presença da cruz. Mas o que eu quero destacar mesmo para vocês é esse detalhe da Última Ceia, de 1546 do Vasari, que é Cristo ali com seus apóstolos na Última Ceia. Se vocês lembrarem a nossa última aula, que foi sobre Leonardo da Vinci, vocês vão lembrar que a Última Ceia do Da Vinci, que é renascentista, ela é extremamente equilibrada. Aqui são 5 telas que formam a Última Ceia do Vasari. Eu peguei a do detalhe, é muito difícil achar, inclusive, as 5 telas, sabe, que elas formam, né? Mas vocês percebem que há um contraste, né, que choca mais, ela não é tão equilibrada em relação ao contraste, e você tem até, algumas pessoas podem até achar que é uma brincadeira, né, Cristo ali pegando um pedaço de pão ali, as interpretações elas podem variar de acordo aí com a sua personalidade, né, que parece que ele está meio que tirando sarro da Última Ceia, né, o Vasari, mas vocês percebem que há um tom mais pesado, mais escuro nessa cena, e reparem nessa agora que eu estou mostrando para vocês, que é o caminho do Calvário, também do Vasari. Vocês percebem também o escuro, vocês percebem que há tonalidades de escuro muito fortes, né? É o cara que cunhou o termo maneirismo, né? O caminho do Calvário. E percebem também, reparem nas expressões das figuras retratadas. Elas são, de certa forma, daqui a pouco, no barroco, elas se transformam em expressões melancólicas, de certa forma, tá? Então essa é a ideia. E aí eu mostro para vocês que o Vasari também era um arquiteto, né? Como eu já falei para vocês, os artistas naquele tempo, eles eram artistas gerais, assim, às vezes eram escultores, arquitetos. E aí ele era amigo do Michelangelo, Vasari. E aí você tem o projeto do túmulo do Michelangelo, que o Vasari fez, que isso é interessante pra caramba, ele era amigo. Inclusive, alguns historiadores da arte colocam, inclusive, o Michelangelo também já como maneirista, vocês sabiam disso? E não como renascentista, mas vocês não precisam se importar com isso não, tá? E por último, ainda do Vasari, eu coloco para vocês outra tela que eu acho bem interessante, que é o profeta Eleazar. Olha só que legal. Essa cena aí também mexe, olha só, você percebe que se você juntar as camadas escuras, você forma até um desenho nela, e a expressão, você percebe também que a noção de fundo muda um pouco, ela não é tão elaborada quanto era no Renascimento, então estamos brincando com perspectivas. Agora eu vou passar um outro artista para vocês, que é um artista um escultor, que vai ser o Gian Bologna, né, que seria o Jean de Bolonha, né, porque aí eles colocam como Gian Bologna. Olha só o que eu vou passar para vocês sobre um escultor, que é um maneirista também, o Rapto da Sabina. Eu quero que vocês reparem no exagero das formas, no exagero das expressões que ele está colocando para a gente, que é muito interessante. Essa é uma das obras mais importantes do maneirismo, e por enquanto a gente está falando da Itália.
e essa outra também, que seria Hércules e o Netzo. Então reparem na forma, no exagero, o quanto que eles estão mexendo com perspectiva, até mesmo na escultura, não só na pintura. Estamos trabalhando com perspectiva, certo? Agora, como eu falei para vocês, o maneirismo ele não se limita à Itália. Então ele vai para outras localidades da Europa por conta de uma crise italiana mesmo. Então, reparem, um artista que eu passo para vocês agora, que é talvez um dos mais famosos de sua época, que é o Greco, que é grego, mas a gente chama ele El Greco porque ele viveu grande parte da sua vida na Espanha. Inclusive ele faleceu em Toledo, na Espanha. A obra aí, O Enterro do Conde Orgaz, reparem, que você pode até falar, há uma simetria e tal, mas ele está brincando com perspectiva, porque reparem que a questão da divindade no alto, vocês estão vendo ali a divindade, ela é menor. Os personagens que estão no alto são menores em perspectiva do que os que estão embaixo, né? Porque o objetivo é mostrar o enterro e não necessariamente a divindade. Então isso eu acho muito bacana. E aí também a gente tem o batismo de Cristo. Reparem que as figuras embaixo, elas acabam ganhando um maior destaque do que as de cima. E reparem também no contraste, que não era presente no Renascimento. Vocês estão percebendo aí a questão de escuro? Guardem isso. No Barroco isso vai aumentar ainda mais. Se você já está achando isso alto, no Barroco isso vai ser maior. E para fechar as obras aqui, eu vou trazer um aí que pode chocar alguns aí. Que vai ser, a gente volta para a Itália para falar do Giuseppe Arciboldo, né? Que eu não sei se assim se pronuncia, mas esse já está beirando o surrealismo. Esse está beirando. Além da noção de perspectiva, dessas coisas todas, dá uma olhada só no Jardineiro Vegetal, de 1587. Ele monta figuras com vegetais, certo? Em pintura, lógico. Se eu mostro para vocês também Eva e a maçã, reparem no rosto de Eva, várias figurinhas, várias pessoas, né? Tá beirando, aqui eu diria a vocês, naquele tempo eles deviam falar que esse cara estava beirando a loucura, né? Uma bem famosa dele vai ser também Primavera, que é um rosto de uma mulher, um busto de uma mulher formado por flores, que é bonito demais, né? É bem interessante. E reparem no fundo escuro das obras dele. Não há a noção de plano atrás, certo? E a mais famosa, né, que é alguns vão falar que é a mais famosa, inclusive, do maneirismo, vai ser essa figura aí que vocês estão vendo na tela, que já é no final já do maneirismo, 1591, já trabalhando também com formas, né, com vegetais. Então vocês reparem que a noção, por exemplo, esse último artista que a gente falou agora, talvez seja totalmente diferente do El Greco, que talvez seja totalmente diferente do Vasari. Há algumas características em comum, principalmente no que diz respeito à expressão e ao contraste, mas o artista está fazendo a sua maneira. Não é que ele está 100% livre, porque a sociedade não o deixa 100% livre, mas ele está fazendo a sua maneira. E isso tem que ser valorizado, isso tem que ser colocado. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Barroco. O Barroco vai ser como se fosse, eu já vou explicar para vocês na última aula, mas já dou um pequeno spoiler. O Barroco é uma resposta da Igreja Católica, então você tem obras muito religiosas, resposta da Igreja Católica, mas não só religiosas, tá? Guardem isso é importante dizer. Mas ele parte como uma resposta da Igreja Católica a essa reforma protestante. E o Barroco vai pegar elementos do maneirismo e vai aprofundar ainda mais. Sabe? O culto ao sofrimento, o culto à morte, o Barroco trabalha muito com isso. Tá? E aí você tem Barroco até no Brasil, você tem Barroco em tudo quanto é lugar. Gente, espero que vocês tenham gostado. Foi legal de ter feito essa aulinha aqui de História da Arte. Maneirismo é bastante interessante, bem legal. E deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa aula, como eu falei para vocês. O engajamento de vocês é muito importante para o canal continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, grande beijo, fui!